como estão? Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é o 136 e o título é Arcanjos, Santos e Diabos. Meus amigos, estão protegidos? Espero bem que sim. Este texto de hoje versa um assunto que consideramos e sabemos ser interessante. O título é Arcanjos, Santos e Diabos. Primeiro de tudo, temos que definir o que queremos saber. Então, vamos lá ver. Vamos definir os termos. O que são os arcanjos? Arcanjos são as energias imanentes da criação do primeiro universo. Este universo onde estamos é o 2000 milhões. No primeiro universo, o universo primordial, a fonte, depois de muitas tentativas, conseguiu criar 3 tipos de raças. Essas raças tiveram nomes dados pela própria fonte, ou sugeridos, mas eu acho que é dados. Foram eles os luciferianos, os satânicos e os serpentês. São caracterizados pelas suas diferenças, já que se os luciferianos são pedaços alados vermelhos de energia, os satânicos são por sua vez azuis, mas também alados. As suas funções são também difíceis e diferentes. Os luciferianos tinham como função reunir todo o tipo de informações. O meu dragãozinho não estava aí. Agora já está. Os luciferianos tinham como função reunir todo o tipo de informações que existiam no espaço desse universo primordial. Na maior parte das vezes até estava como pedacinhos de informação. E torná-lo em conhecimento e sabedoria. Os satânicos, por sua vez, eram os que traziam toda a justiça, o idealismo e a beleza. Falta falar-vos dos luciferianos, e vamos lá falar. Estes foram criados, luciferianos não, os os serpentês. Esta noite isto não funciona bem, depois desta estar estes dias todos. Vamos lá ver. Os serpentês foram criados com a função única de defesa e patrulhamento do universo primordial. As suas cores eram um misto de vermelho, azul e roxo. Eram pedaços de energia pulsante que não eram alados, mas isso não era um problema para eles, porque flutuavam a mesma na energia. E já agora, o porquê da necessidade da existência de proteção no universo primordial? Porque existia uma nova raça nessa fonte, que eram os Orc. Essa nova espécie era uma necessidade absoluta no aspecto dual da existência da matéria primordial. A fonte criou-os como um ponto de confronto com as outras raças. Eram assim, podemos dizer, o mal puro que existia como necessário para a fonte poder evoluir e aprender. Só no conflito se pode existir, e embora isso possa parecer cruel e mau, era o fator de clivagem para o universo poder existir. E era dessa raça que os serpenteiros defendiam os outros que existiam. E devo-vos dizer que era mesmo necessário a defesa. Era uma defesa que seria sempre necessária. Meus amigos, por mim estou acabado agora aqui e até à próxima. Não se esqueçam de ouvir o resto do vídeo pela minha esposa. E já agora, para todos vocês, um grande abraço. Protejam-se, por favor. Isto não está bom. E mais uma vez, para todos vocês, como um grito de esperança, aqui vai. Lucifer out. Então, eu vou dar continuação ao vídeo que o meu esposo começou. E vamos lá então começar. Tanto os luciferianos como os satânicos tiveram como títulos os nomes de arcanjos. Aliás, isto nós já vos dissemos em outros vídeos. Enquanto que os serpentês ficaram com o digno nome de anjos. Os orcs sempre foram o mal
que não tinha consciência do ser, mas que o eram, em absoluto. E esses conflitos duraram até hoje, passando pelos diferentes 2.000 milhões de universos que existiram até hoje. A fonte vai criando os diversos universos, uns atrás dos outros, e vai criando-os uns atrás dos outros. Portanto, quando ou assim que um acaba, devido à finalização da sua utilidade, é destruído rapidamente, e outro criado a seguir com caracterização diferente. A fonte destrói para construir. E quase toda a energia do universo que termina é agregado à sua substância. E assim vai processando tudo o que não é necessário para depois criar outros. Também temos que reconhecer que alguns universos não resultaram. Mas até isso foi bom, pois fez a fonte aprender com os próprios erros. E chegamos a este universo, que está pleno de galáxias e espaço gigantesco entre elas. Está cheio de energia negra e matéria negra. Agora que sabemos qual é o papel dos arcanjos, temos que falar sobre os santos e os diabos. Para isso, temos que remeter-nos a esta galáxia e a este pequeno sistema solar. E neste sistema solar, precisamos de reduzir-nos a este planeta. E ainda mais, fechar-se num período, ou melhor, fecharmos-nos num período histórico de 2.000 anos terrestres, numa região específica de uma zona remota da superfície terrestre. Temos que embrenhar-nos num procedimento religioso específico. E aí, para poderem catequizar os pobres, e não só, essa religião criou uma imagem idealista do que eram crentes absolutos. Essa tal religião era chamada de religião cristã. Criou a figura a que chamou de santos, que geralmente ou eram seres que tinham dado a vida pelos seus preceitos ou fiéis seguidores. Só que esses santos geralmente eram pessoas que, de caráter pessoal, nada tinham de bom. E vocês têm a confirmação disso, através das próprias religiões. Só que eram convenientes para a situação em questão. E essa situação era o controle dos povos. Raramente os povos tinham visto esses tais santos. Até que eram escolhidos depois de mortos, e ainda hoje se faz isso. A maior parte dos santos são, digamos que, canonizados, como diz a Igreja, já depois de mortos. E assim era fácil chamar ou chamá-los de santos. Mas não era apenas isso que era necessário. Todas as religiões sempre existiram porque criaram inimigos a combater. Procuraram por todas as religiões que os rodeavam e no Conselho de Niceia encontraram a solução. Em alguns países nórdicos existiam umas figuras míticas chamadas demónios que podiam ser usadas para o fim em questão. Deram-lhes uma aparência parecida com umas figuras míticas chamadas Pan
que eram vistas como meio bode e meio humanos nas florestas da Europa Central. Aí criaram os demónios ou diabos, figuras que assustaram os povos de tal maneira que no subconsciente da população se firmou como inimigo acérrimo. Acontece que foram utilizar termos que já eram usados há muito tempo, mas com outras conotações. A palavra demónios e diabos representam apenas aqueles que exercem a justiça e perseguem os maus. Portanto, como veem neste momento, é neste tipo de factos que nós estamos agora. É um conjunto de equívocos que têm que ser derrimidos. Agora, já sabem. Portanto, o que são os arcanjos, o que são os santos, o que são os diabos. Afinal de contas, parece-me bem que aqueles a quem chamam diabos são os santos. E aqueles a quem chamam santos são os diabos, pois o mal, se assim quisermos chamar, não vem da parte dos diabos, mas sim daqueles chamados santos que as igrejas criaram. E então, eu despeço-me de vocês, desejando-vos uma boa noite. E Satanael, Satã ou Arizemater, out.